Já reparou que todo mundo fala que as casas aqui no Texas são baratas demais? Tipo, casa com um quintalzão, 2 andares, garagem para 3 carros, 12 quartos, 409 banheiros por volta de 280 mil dólares. É surreal, galera! Enquanto isso, na Califórnia, esse valor aí mal compra um apartamento minúsculo. É verdade? É verdade. É a verdade. É verdade. E aí que muitas pessoas acabam pensando, né? Ah, deve ser porque o Texas é cheio de mato, né? Só é mato ou é terra barata. E sim, a localização ela realmente conta muito, né? Mas tem bem mais coisa por detrás disso. Mesmo comparando com estados parecidos como Flórida ou Carolina do Norte, por exemplo, o Texas ainda sai na frente, galera. E a gente foi atrás dos dados mais recentes de 2025 e descobriu 5 motivos bem claros que explicam por que comprar casa aqui no Texas ainda vale a pena. E claro que tem um alerta também, porque tem região aqui do Texas onde os preços já estão disparando. Então, fica até o final pra gente poder entender o que tá por trás desses preços e também descobrir se ainda é uma boa hora pra comprar uma casa aqui no Texas, né? Se você caiu aqui no vídeo de paraquedas, muito prazer, eu sou o Lucas. E eu sou a Júlia e a gente faz vídeos pra você que pensa em morar aqui nos Estados Unidos, aqui no Texas. Então já pega o seu café, deixa o seu like, relaxa aí na cadeira e bora pro vídeo de hoje, porque hoje a gente vai desmistificar 5 motivos do porquê as casas são baratas aqui no estado do Texas, da Estrela Solitária. Então, roda a vinheta, Rubem. Motivo 1. Abundância de terra. Bom, vamos começar com o mais óbvio, galera, mas que pouca gente pode parar para pensar nisso, que é o Texas é gigante, galera, tem muita terra e isso obviamente impacta diretamente no preço das casas. Exatamente, né? Porque justamente tem muita terra disponível e onde tem muita terra, o lote é mais barato. E como a gente falou lá no início do vídeo, a localização... Peraí, caiu aqui, galera. E como a gente falou, pessoal, a localização importa sim, mas esse é só um dos motivos pelos quais os preços aqui ainda são mais baixos. Apesar de muitas áreas no Texas não serem premium, como Miami ou o downtown de LA, o Texas ele oferece algo que muita gente procura: espaço, estrutura e acessibilidade. Tudo isso junto e misturado. Exatamente. Em 2025, para vocês terem uma noção, dá para encontrar aqui não, né? Aqui próximo, que é San Antonio, uma casa, gente, de 3 quartos com um quintalzão e garagem por 280 mil dólares. Já em Orlando ou Fort Lauderdale, por exemplo, o preço médio lá tá em torno de 398 mil dólares, quase 100 mil dólares a mais, galera. E o mais curioso, pessoal, mesmo sendo mais barato, muitas vezes a casa no Texas ela é maior, pessoal, porque everything is bigger in Texas, como a gente ouve aqui no Texas, e provavelmente até melhor localizada dentro da cidade que você vai escolher. Pois é, isso não vale só para cidade pequena não, gente. Em Dallas e Houston, mesmo em áreas urbanas, ainda tem muito lote disponível. E é exatamente isso que acaba segurando mais os preços. E um detalhe curioso é que os preços da casa caíram de 2022 para cá, porque na pandemia subiu muito e etc. A galera começou a comprar muito terreno, aí as casas começaram a ficar caras, porque tava todo mundo ficando em casa e etc. Então teve toda aquela loucura e depois a casa começou a cair os preços. Então assim, obviamente tem lugares muito mais caros, né, no Texas mesmo, Austin, ou próprio centro da cidade desses lugares, mas o lance é, aqui você ainda consegue achar em Dallas, em Houston, em Austin, casa com preço aí que não vai te matar pra você comprar, né? Exatamente. Comprou uma casa aqui. Agora também é claro que se você for pro interior, no meio do nada aqui no Texas, né, lá no oeste do Texas... Oeste do Texas! O valor vai cair ainda mais, porque entra aquele dilema, quanto mais afastado, menor é a valorização. Também vai ter menos estrutura, então é tudo isso, gente. E provavelmente não é bem isso que a maioria das pessoas querem. As pessoas querem ficar mais perto da acessibilidade, ter lugar para ela fazer compra, escola para o filho bem perto, poder ter uma opção de lazer aí, etc. E isso nos leva pro próximo ponto, porque não basta só ter terra barato, galera. O que faz a diferença de verdade é como o Texas
usa essa terra. Isso é bem importante. Construindo muito e gastando pouco. Motivo 2. Custo de construção mais baixo. Em cidades como Houston e San Antonio, por exemplo, a mão de obra e os materiais, eles são bem mais acessíveis. E isso já ajuda e muito a reduzir o valor final da casa. Exatamente, né? Então o material é mais barato, a construção vai ser mais barata. Além disso, as regras para construir aqui no Texas são relativamente bem simples, não tem tanta burocracia. Bem diferente da Califórnia, por exemplo, onde você gasta uma fortuna com permissões, estudos e inspeções e muita papelada, galera. Burocracia, né? Aqui no Texas o processo ele é bem direto ao ponto, bem menos burocracia, e isso facilita a vida das construtoras ou das próprias pessoas que querem empreender e construir casas e complexos de apartamento, porque isso existe. Exato. E, claro, beneficia também quem está comprando, né? Então, quanto mais casa tem, mais baixa elas vão ficar, porque o mercado vai concorrer mais. Não à toa, o Texas lidera em construção, pessoal. São cerca de 135 mil casas novas por ano, o que representa 15% de todas as casas construídas aqui nos Estados Unidos, segundo dados de 2024, pessoal. Caraca, mano, é muito. É muita casa. 15% de todas as casas dos Estados Unidos, maluco. É como se o estado tivesse uma linha de produção de casa rodando o tempo inteiro, assim. Na realidade tem, porque todo lugar que a gente passa aqui em Austin, tô construindo coisa. Prédio, casa e por aí vai. E esse volume todo ajuda a manter os preços no chão também. Em Houston, por exemplo, uma casa de 4 quartos está saindo por volta de 320 mil. Agora, se a gente pegar e comparar essa mesma casa em São Francisco, gente, pode chegar a mais de 800 mil dólares. É uma outra realidade. E como eu tinha falado antes, claro que isso varia de cidade para cidade. A gente sempre falou isso aqui no canal. Em Austin, por exemplo, os custos de construção já estão subindo, porque é uma cidade que está atraindo mais gente por conta da demanda das altas empresas de tecnologia que estão se mudando para cá. Olha a gente aqui por causa disso. Em Austin, então, esse preço está começando a subir. Porém, com tanta gente mudando para o Texas, várias casas sendo construídas em diversas outras cidades e por o estado ser muito grande, o custo fica mais baixo. E a gente volta para a pergunta lá do início, né? Por que as casas aqui continuam acessíveis mesmo com tanta gente se mudando pra cá, né? Porque a gente vem falando isso no canal. E a resposta também tá no modelo de impostos e leis do estado, gente, que querendo ou não influencia direto no preço final de tudo. Galera, então menos burocracia, mais incentivo pro pessoal construir, tende a ficar mais baixo, o que faz as casas serem mais vantajosas e as pessoas virem pro Texas exatamente porque as casas serem muito mais baratas. E a terra com certeza importa muito. Motivo 3. Impostos e regulamentações favoráveis. Bom, o modelo de impostos e regras aqui no Texas, como a gente mencionou que isso favorece nos outros dois pontos, é muito mais amigável para quem quer morar ou construir aqui no estado, galera. Bom, para começar, uma das maiores vantagens é que não tem imposto de renda estadual aí sobre o seu salário. Zero, nada. E isso atrai empresas gigantes de tecnologia como a Tesla, Oracle, Dell, que escolhem cidades como Austin para expandir. Além disso, obviamente, tem incentivos fiscais que o governo dá para essas empresas, que vai fomentar mais empregos no lugar que essas empresas mudam, e aí como essas empresas vêm para cá, como eu falei, os empregos também vêm junto. Então o governo tá dando de um lado, mas para beneficiar de um outro também. Exatamente. E é claro, né, mais gente se mudando, mais lugares para morar essas pessoas vão precisar. Então isso cria um ciclo de crescimento, que é mais pessoas chegando, mais casas sendo construída, mais concorrência, mais preços equilibrados. Outro ponto que ajuda, galera, são as regras de zoneamento aqui. A Julia sabe bem, porque ela fez arquitetura, que aqui no Texas são bem mais flexíveis em cidades, não no Texas como um todo, né, mas em algumas cidades como Dallas e San Antonio, por exemplo. E isso facilita tudo. Aprovação de projetos, loteamento, prédio, condomínio. Então o tempo para se construir uma casa é muito reduzido e faz o mercado aí andar mais rápido. Mas a gente falou só ponto positivo até agora. Exato. Nem tudo são flores na vida do proletário. Gente, usei a palavra que os comuns gostam de usar. Nem tudo são flores na vida do proletário. No proletário. Muito bom. Muito bom. Pois é, gente, aqui no Texas, o Property Tax, que é o imposto sobre propriedade, costuma ser muito alto.
ele varia aí entre 1,6% a 2,5% ao ano sobre o valor da casa. Então, por exemplo, se você compra uma casa de $300 mil em Dallas, você vai pagar cerca de $5 mil por ano só de imposto. E geralmente esse valor já vai vir embutido aí nas parcelas do financiamento junto com o seguro residencial. É assim que funciona aqui no Texas e a gente já falou mais disso em outros vídeos, especialmente nesse aqui que a gente falou como se compra uma casa aqui nos Estados Unidos, no Texas. Então, se você quiser, você pode assistir esse vídeo, mas depois de assistir esse aqui. Não saia desse vídeo agora. Não saia! Aí. E vale lembrar, pessoal, que na Flórida, por exemplo, em algumas partes, os aluguéis podem ser bem mais caros por conta do forte demanda de turismo que tem lá na Flórida, de todos os parques da Disney, etc. Quando você fala, pergunta pro brasileiro onde você vai, ou é Miami ou Orlando. É um dos dois. Né? Então, tipo assim, isso faz os preços irem lá pra cima. Aqui no Texas, por outro lado, mesmo tendo esse property tax bem alto, muitas pessoas preferem aceitar pagar ele e ter a sua casa própria, né? Agora, o que muda e muito, gente, é a cidade. Aqui em Austin, né, como a gente já vem dizendo ao longo do vídeo, os preços subiram demais e esse imposto pesa ainda mais no nosso bolsinho, né? É, cara, porque a casa vai ficando mais cara e o imposto vai aumentando também, né? E é aí que entra um ponto que a gente precisa considerar: a relação entre oferta e demanda. Porque nem todo lugar no Texas tá conseguindo manter o preço baixo, pessoal. E isso nos leva ao próximo tópico do vídeo. Motivo 4. Oferta alta versus demanda crescente. Se você já veio aqui pro Texas ou se você mora aqui, com certeza você percebeu que o estado tá sempre em obra, né, gente? E é justamente esse o nosso quarto motivo. O Texas não para de construir. A gente já falou lá no começo do vídeo que o estado lidera em número de novas casas. Mas agora o foco aqui é outro, galera. Como essa construção dá conta da demanda? Porque o número de pessoas se mudando pra cá explodiu nos últimos anos. Só no ano passado, em 2024, foram mais de 470 mil novos moradores no estado, segundo o censo. Agora a pergunta é: como manter os preços baixos com tanta gente nova chegando? E a resposta tá na alta demanda, porque quando tem muita casa sendo construída, galera, isso, tipo, os builders vão concorrer um com o outro ali. Ah, vem aqui morar aqui que eu te dou 2 aluguéis de graça. Ah, vem aqui, tananana. E outro ponto que também importa, que eu acho que é o principal, é a velocidade das construções aqui. Muitas coisas pré-moldadas, muitas coisas viajam já prontas de caminhão, a gente vê passando na estrada. Tem casa de impressora 3D aqui no Texas já sendo testada, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a inovação nesse setor de construção civil, cara, não para. Os caras querem diminuir o tempo. E assim, porque como tem muita gente mudando, precisa diminuir. Eu vou te falar, acho que demora 6 meses pra uma casa igual essa aqui, que a gente mora, ficar pronta aqui nos Estados Unidos, tá? A gente realmente vê muita obra, gente, não só também de casas, mas como de avenidas, né, de viaduto. O estado inteiro está em obra crescente. Então, galera, Houston, Austin, Dallas, San Antonio, obra em todo canto. Bairro novo surgindo, placa de New Home, né, amor? Todo canto. Todo lugar tem aquelas placas New Home, venha visitar. Parece que o estado inteiro, assim, é um canteiro de obra, assim, no bom sentido, né? Porque é bom que o estado tá expandindo. É bom que o estado tá expandindo e esse volume de construção ajuda, com certeza, a manter a casa mais acessível, galera. Como a gente vem falando aí, você consegue encontrar casas em Houston, em Dallas, aí de 3, 4 quartos por 320, 350 mil, dependendo da região que você procurar. Dá uma procuradinha no Zillow.com que vocês vão ver que a gente não está mentindo. Você que mora no Texas, comenta aqui também que a gente vai adorar saber. E se for em subúrbios aí de Houston, acho que você acha até por menos. Agora, Austin, gente, por exemplo, é outro cenário. Até mesmo em subúrbios, tá muito caro, sabe? Então, realmente, por conta desse boom das empresas de tecnologia, aqui em Austin aumentou muito, tem muita concorrência e os preços estão lá em cima mesmo. Principalmente na época que a gente veio pra cá, galera, tipo, veio muita gente de uma vez e aí não conseguiu ter casa pra todo mundo. Então eu lembro que quando a gente veio pra cá, isso em 2022, tá? A empresa que fez a nossa imigração ajudou com a gente na movimentação das coisas e etc, que a empresa contratou. Eles falaram pra gente, ó, tá difícil alugar casa em Austin. Então a primeira que você pegar, já fica. Eu lembro disso em 2022. E qual que foi o resultado disso? Concorrência alta, o estoque baixo, porque eles não estavam produzindo no mesmo pace que começaram a produzir. O
preço tava lá em cima. Aí as construtoras viram a oportunidade, tem muita gente querendo, começou a construir, e agora o preço médio de uma casa aqui em Austin, segundo os dados que a gente pesquisou pro vídeo, já passa aí dos 550 mil. Mais barato do que em vários outros estados, mesmo sendo uma cidade mais hypada aqui dentro do Texas. Mas Austin, o preço das casas em Austin tá quase o dobro de outras cidades do Texas, como San Antonio, por exemplo. Gente, aqui em Austin tá quase comparado aí a Denver, por exemplo, né? Tá bem inflado, né, os preços. E aí vem um alerta, não adianta só você ter uma casa acessível, né, se o custo de vida geral for alto também, né, gente? E é exatamente aí onde entra o último ponto do nosso vídeo, que vai amarrar tudo. Motivo 5, custo de vida geral. Bom, o último ponto para fechar essa história, e eu acho que fica claro para todo mundo que assiste o canal e acompanha faz tempo, que é o custo de vida no Texas ainda é um dos grandes trunfos aí para quem quer sair do aluguel e conquistar a própria casa. Não só porque o imóvel em si custa menos, porque vocês viram que existem vários motivadores do imóvel aqui custar menos no Texas, principalmente o alto estoque que tem aqui, né? A gente construindo para todo lado. Mas também um outro ponto é que o dia a dia aqui no Texas pesa menos no bolso, pessoal. Pois é, energia, gasolina, supermercado, serviços, tudo aqui no Texas costuma ser mais acessível do que comparado a outros estados. Bom, não acredita na gente? Então aqui vai um exemplo. Segundo dados de 2025 da Rent Café, uma família em Dallas gasta cerca de $3.500 por mês para viver aí com conforto. Obviamente esse conforto, galera, varia de pessoa para pessoa. Esses são os dados do website. Então, 3.500 aí para uma família em Dallas. Já em Orlando, esse número sobe para $4.200. Isso dá quase um aumento de 20% a mais no final do mês, só para manter esse mesmo estilo de vida. E isso é claro que vai fazer toda a diferença quando a gente fala de ter uma casa, porque não adianta você comprar uma casa só por ser mais barata, mas depois você não conseguir manter, né, o resto das contas. Exatamente, né? E o Texas ajuda muito isso, tá, galera? E muita gente já sacou isso também e tá migrando aqui pro Texas. Vários brasileiros que a gente acompanha em grupos, fóruns, rede social, whatever, falam que escolheram cidades como, por exemplo, Frisco ou Katy por conta disso. Lugares onde dá pra ter uma qualidade de vida boa, pagar ainda mais barato numa casa do que aqui em Austin, Dallas e San Antonio, por exemplo, e ainda sobra um valor bom aí no final do mês. Mas aí, assim, vai do estilo de vida de cada um, porque essas cidades são bem pequenas, então dependendo de onde você veio do Brasil, como é o nosso caso que veio de São Paulo, não sei se a gente se acostumaria, mas esse não é o ponto do vídeo. Mas como a gente já mostrou, nem tudo no Texas é igual. Como a gente falou, Austin fora da curva. Então, assim, é o que o Lucas disse, tem que pôr tudo isso em consideração. Então, se você tá de olho, gente, em lugares como Houston, San Antonio ou cidades ao entorno, como subúrbios, onde ainda dá pra viver bem, né, pagando muito menos, talvez seja aí o momento certo, né? Talvez seja o momento perfeito, porque os aluguéis estão caindo, o preço das casas estão caindo, se Deus quiser, a taxa de juros vai cair também, o que vai fomentar ainda mais o mercado. Então, afinal, por que as casas no Texas ainda são mais baratas? Então, vamos só recapitular aqui, galera. Primeiro, porque tem terra e tem terra de sobra. O Texas é um estado muito grande. Segundo, porque construir aqui custa bem menos. Terceiro, porque o modelo de impostos e menos burocracia ajuda muito. Exato, gente. Quarto, porque o Texas não para de construir. É uma máquina de casa. Cara. E quinto, porque o custo de vida ainda é mais leve do que em muitos lugares aqui nos Estados Unidos, pessoal. E essa combinação toda faz de cidades como Dallas, San Antonio e arredores uma oportunidade real para quem quer sair do aluguel e conquistar uma casa. Mas como a gente mostrou, nem todo Texas é igual. Então tenham isso em mente quando vocês estiverem pensando em vir para Austin, porque aqui o custo é mais caro, tá, gente? O Texas é sim uma terra de oportunidades, mas tem que saber aonde você vai mirar. Exatamente, e se planejar para isso. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like, galera, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual cidade do Texas você escolheria para morar, qual você tá pesquisando, Houston, Dallas, Frisco, San Antonio, Austin, e aí a gente vai adorar saber e conversar com vocês. Todos os links dos vídeos que a
gente mencionou estão na descrição. E se você quer uma ajuda mais direta, também dê uma olhada no nosso curso Rumo ao Sonho Americano ou se torne membro do canal. Por menos de R$5 por mês, você entra no nosso grupo VIP do WhatsApp com mais de 100 brasileiros que estão passando aí pela mesma jornada. R$4,99, galera. Vamos aí porque esse grupo vale a pena. Então, muito obrigado para quem é membro do canal. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada. Vocês ajudam a gente a continuar gravando esses vídeos aqui. E é basicamente isso por vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado muito diretamente de Austin, Texas. não.